Fala galerinha, faz a inscrição no nosso canal, curte o nosso vídeo e na aula de hoje nós vamos ver alguns tipos de matrizes, beleza? A primeira que eu quero falar para vocês é a matriz quadrada. Pessoal, a matriz quadrada ela é uma matriz A de ordem m por n, em que m deve ser igual a n, ou seja, número de linhas precisa ser igual ao número de colunas. Galera, a gente pode chamar uma matriz quadrada apenas como sendo, por exemplo, vou citar um exemplo. Já que eu tenho duas linhas e duas colunas, eu digo que ela é apenas uma matriz quadrada de ordem 2. Eu não preciso dizer que ela é uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, uma vez que o número de linhas é igual ao número de colunas. Aqui eu tenho a diagonal principal e aqui eu tenho a diagonal secundária. Nesse outro exemplo aqui eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Tenho a matriz quadrada de ordem 3, justamente pela quantidade de linhas ser igual à quantidade de colunas. Galera, minha diagonal principal eu estou representando pelo verde aqui e a diagonal secundária pelo vermelho. Já uma matriz triangular, primeiramente ela deve ser uma matriz quadrada, ou seja, número de linhas semelhante ao de colunas, como nós temos aqui uma matriz de ordem triangular de ordem 2 e os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal, eles devem ser nulos, tranquilo? Que no exemplo, na matriz A2, nós temos um elemento que está acima da diagonal principal, nulo, sendo considerado então a matriz triangular inferior. É justamente ao contrário, quando os elementos nulos estão acima, ela é inferior, e quando os elementos nulos estão abaixo, como esse exemplo aqui, ela é superior. Aqui no primeiro exemplo eu tenho a matriz de ordem 2, e aqui no segundo exemplo eu tenho a matriz triangular de ordem 3, com os elementos nulos estando abaixo da diagonal principal. Galera, já na matriz diagonal, além de ser uma matriz quadrada, é preciso que os elementos que estão tanto acima como abaixo da diagonal principal sejam nulos, beleza? Aqui no exemplo, eu tenho a matriz diagonal de ordem 3, com 3 linhas e 3 colunas. Em uma matriz identidade, pessoal, é aquela matriz em que os elementos que estão acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Ela precisa ser uma matriz quadrada, lógico, o número de linhas precisa ser igual ao número de colunas e os elementos da diagonal principal devem ser igual a 1. Beleza? Aqui nós temos uma matriz identidade de ordem 2. Galera, para finalizar, nós temos a matriz nula, em que todos os elementos são 0. Eu tenho aqui uma matriz de ordem 2 por 2. E nós temos a matriz linha, em que nós temos apenas uma linha, sendo que eu tenho aqui uma matriz linha de ordem 1 por 3, sendo uma linha e 3 colunas. E a matriz coluna, ela tem apenas uma coluna. Eu tenho aqui a matriz coluna de ordem 2 por 1, 2 linhas e uma coluna. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.